E se eu lhe dissesse que a verdadeira razão pela qual suas pernas estão ficando mais fracas, talvez não seja a idade? E se o problema não estiver nos seus joelhos, nem nas suas articulações, mas em algo que pode ser corrigido com escolhas simples no dia a dia? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você envelhece e, mais importante ainda, pode ajudá-lo a recuperar força, independência e qualidade de vida, mesmo que já tenha passado dos 70, 80 ou até 90 anos. Muito bom dia, minha gente querida, eu sou o Dr. André Tavares e antes que você continue rolando a tela, preciso pedir apenas alguns minutos da sua atenção. O que vou compartilhar hoje é, sem exagero, uma das informações mais importantes que você pode ouvir este ano sobre saúde muscular, mobilidade e autonomia na terceira idade. Hoje vamos falar sobre as fontes de proteína mais eficazes para fortalecer pernas e músculos, mesmo em uma fase da vida em que muitas pessoas acreditam que a perda de força é inevitável. E aqui está uma verdade que poucas pessoas conhecem: os músculos não desaparecem simplesmente porque envelhecemos. O que acontece na maioria dos casos é que deixamos de fornecer a eles aquilo de que realmente precisam para continuar fortes. A boa notícia é que isso tem solução. Mas antes de começarmos, quero pedir um pequeno favor. Se você valoriza informações médicas sérias, gratuitas e explicadas de forma simples, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Esse gesto ajuda este conteúdo a chegar a milhares de pessoas que precisam dessas orientações para viver melhor e com mais independência. Agora quero que você imagine uma situação. São 7 horas da manhã, o despertador toca e você abre os olhos para mais um dia. Antes mesmo de colocar os pés no chão, sente aquele peso estranho nas pernas, como se estivesse carregando sacos de areia presos às coxas. Você se senta na beira da cama e percebe que precisa usar os 2 braços para conseguir levantar. Cada movimento exige um esforço maior do que deveria. Você caminha até o banheiro e sente os joelhos reclamando a cada passo. Mais tarde, na cozinha, precisa pegar uma panela no armário inferior, mas hesita por alguns segundos. Não porque não saiba onde ela está, mas porque surge uma dúvida incômoda. Será que vou conseguir me levantar sem ajuda? Se essa cena parece familiar, saiba que você não está sozinho. Milhões de idosos em toda a América Latina começam o dia exatamente dessa forma. E o mais importante, isso não acontece porque você fez algo errado. Na verdade, ninguém lhe explicou claramente o que está acontecendo com seu corpo e o que pode ser feito para mudar essa situação. O nome médico para esse processo é sarcopenia. Em palavras simples, significa a perda gradual de massa muscular que ocorre com o passar dos anos. A partir dos 50 anos, uma pessoa pode perder entre 1% e 2% de sua massa muscular a cada ano quando não toma medidas para preservar essa estrutura tão importante. Depois dos 60, esse processo costuma acelerar ainda mais. Mas existe algo fundamental que você precisa entender. A sarcopenia não é uma sentença inevitável. Não é um destino definido pelo calendário. Em muitos casos, ela está diretamente relacionada à forma como nos alimentamos e aos nutrientes que deixamos de fornecer ao organismo. É exatamente por isso que neste vídeo vou revelar as 5 fontes de proteína mais poderosas, apoiadas por evidências científicas, que podem ajudar seu corpo a preservar e até recuperar parte da força muscular que parece estar desaparecendo. Mas antes de chegarmos à lista, preciso explicar por que isso é tão importante. Porque quando entendemos a razão por trás de um problema, ficamos muito mais motivados a agir. Pense no seu corpo como um automóvel que o acompanhou durante toda a vida. Um veículo extraordinário que trabalhou duro, enfrentou desafios, construiu uma família, realizou sonhos e percorreu milhares de quilômetros ao longo dos anos. Por melhor que seja um carro, ele exige manutenção, precisa de combustível de qualidade, precisa de cuidados constantes e, eventualmente, de peças novas para continuar funcionando corretamente. Agora pergunte a si mesmo, qual é a estrutura do corpo que mais sofre com o avanço da idade? A resposta é simples, o músculo. E qual é o principal combustível necessário para manter esse músculo forte, funcional e saudável? A proteína. As proteínas são os blocos de construção do organismo,
Imagine que seu corpo é uma casa. Se faltar material de construção, a estrutura começa a enfraquecer. Da mesma forma, quando não consumimos proteína suficiente ou de boa qualidade, os músculos perdem tamanho, perdem força e deixam de cumprir adequadamente suas funções. Pouco a pouco, atividades simples começam a se tornar difíceis. Levantar-se de uma cadeira, subir escadas, carregar sacolas ou manter o equilíbrio passam a exigir um esforço cada vez maior. Existe ainda um detalhe extremamente importante que muitas pessoas desconhecem. Ao contrário do que se imagina, as necessidades de proteína aumentam com a idade. Diversos estudos publicados em importantes revistas médicas demonstram que adultos mais velhos precisam consumir mais proteína do que adultos jovens. Enquanto uma pessoa mais nova costuma necessitar de cerca de 0,8 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia, muitos especialistas recomendam entre 1,2 e 1,6 grama por quilo para pessoas idosas. Em outras palavras, justamente quando envelhecemos, nosso organismo passa a exigir uma quantidade maior desse nutriente. Mas por quê? Porque os músculos envelhecidos não utilizam a proteína com a mesma eficiência de antes. É como um motor antigo, que precisa de combustível melhor e em maior quantidade para entregar o mesmo desempenho. Por isso, escolher as fontes certas de proteína deixa de ser apenas uma questão nutricional e passa a ser uma estratégia fundamental para preservar independência, mobilidade e qualidade de vida. E eu quero que você continue comigo até o final, porque existe um fator decisivo, um detalhe que poucas pessoas conhecem, capaz de determinar se toda essa proteína realmente será transformada em músculo ou se simplesmente passará pelo organismo sem produzir os resultados esperados. Agora chegou a hora de começar nossa contagem regressiva. E ocupando a quinta posição está um alimento que provavelmente está na sua cozinha neste exato momento. Um alimento simples, acessível e que durante muitos anos foi injustamente acusado de prejudicar a saúde. Estou falando do ovo inteiro. Sim, incluindo a gema. Durante décadas ouvimos que a gema era perigosa por causa do colesterol. Muitas pessoas passaram anos evitando esse alimento por medo de problemas cardíacos. Mas a ciência evoluiu. Estudos modernos, analisando centenas de milhares de pessoas, mostraram que o consumo moderado de ovos inteiros não aumenta o risco cardiovascular em indivíduos saudáveis. Para muitos idosos, os benefícios nutricionais são muito maiores do que os riscos frequentemente divulgados no passado. E o que torna o ovo tão especial para os músculos? A resposta está na qualidade da sua proteína. As proteínas são formadas por pequenas unidades chamadas aminoácidos. Existem 9 aminoácidos essenciais que o corpo humano não consegue produzir sozinho e que precisam obrigatoriamente vir da alimentação. O ovo contém todos eles. Por isso é considerado uma proteína completa, uma das mais valiosas que existem na natureza. Mas seus benefícios não param por aí. A gema também contém leucina, um aminoácido extremamente importante para ativar a construção muscular. Pense nela como um interruptor que diz ao organismo: é hora de produzir e reparar músculos. Além disso, o ovo fornece colina, um nutriente fundamental para o funcionamento do cérebro, da memória e do sistema nervoso. Para muitos idosos, incluir ovos regularmente na alimentação pode ser uma estratégia simples e eficiente para apoiar tanto a saúde muscular quanto a saúde cognitiva. De forma geral, consumir entre 2 e 4 ovos por semana pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, especialmente quando preparados de maneira simples, como cozidos ou pochê, preservando melhor seus nutrientes. Mas faço aqui a mesma recomendação que sempre dou aos meus pacientes. Antes de realizar mudanças importantes na alimentação, converse com seu médico, principalmente se você possui diabetes, colesterol elevado ou outras condições específicas que exijam acompanhamento individualizado. E agora avançamos para o 4º lugar da nossa lista. E este é um dos meus favoritos, porque oferece benefícios que vão muito além dos músculos. Chegamos ao número 4 da nossa lista, e este alimento merece atenção especial porque não apenas ajuda a preservar a força muscular,
mas também oferece benefícios extraordinários para o cérebro, o coração e a saúde geral. Estou falando dos peixes gordurosos, conhecidos popularmente como peixes azuis, como salmão, sardinha, atum, cavala e arenque. O que torna esses peixes tão valiosos é a combinação de dois elementos poderosos, proteína de alta qualidade e os famosos ácidos graxos ômega 3. E quero que você entenda por que essa combinação é tão importante, especialmente depois dos 60 anos. Quando falamos sobre perda muscular relacionada ao envelhecimento, muitas pessoas acreditam que o problema é apenas a falta de proteína. Mas existe outro fator silencioso que desempenha um papel importante nesse processo: a inflamação crônica de baixo grau. Imagine uma pequena chama queimando constantemente dentro do organismo. Não é uma inflamação intensa que causa dor imediata, mas um processo contínuo que, ao longo dos anos, contribui para o desgaste dos tecidos, afeta as articulações, prejudica a saúde cardiovascular e pode até influenciar o funcionamento do cérebro. Essa inflamação silenciosa também está associada à sarcopenia. É exatamente aqui que os ômega 3 entram em cena. Diversas pesquisas mostram que esses ácidos graxos ajudam a reduzir marcadores inflamatórios e melhoram a capacidade do músculo de responder aos estímulos da proteína. Em outras palavras, não basta consumir proteína. O músculo precisa estar preparado para aproveitá-la, e os ômega 3 ajudam justamente nesse processo. Um estudo realizado com adultos acima dos 65 anos observou que a suplementação com ômega 3 durante várias semanas aumentou significativamente a capacidade de síntese proteica muscular. Traduzindo para uma linguagem simples, os músculos passaram a utilizar melhor os nutrientes recebidos. É como melhorar o sinal de uma antena. A proteína continua chegando, mas agora a mensagem é recebida de forma muito mais eficiente. Por isso, muitos especialistas recomendam o consumo regular de peixes ricos em ômega 3 ao longo da semana. A evidência científica sugere pelo menos 2 porções semanais de aproximadamente 150 gramas cada. E se você pensa que peixe é caro ou difícil de encontrar, tem uma boa notícia. As sardinhas enlatadas conservadas em água continuam sendo uma excelente alternativa. São acessíveis, práticas e mantêm grande parte dos nutrientes que tornam esse alimento tão valioso para a saúde. Agora quero que você continue comigo, porque chegamos ao número 3 da nossa lista. E este alimento faz parte da cultura de milhões de famílias. Talvez você o consuma regularmente, sem imaginar o impacto positivo que pode ter sobre seus músculos. Estou falando das leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e fava fazem parte da alimentação tradicional de diversas regiões da América Latina há gerações. Durante muito tempo, esses alimentos foram vistos apenas como acompanhamento das refeições. Hoje, a ciência confirma que eles são muito mais do que isso. São fontes importantes de proteína vegetal, além de fornecerem fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos que beneficiam o organismo de inúmeras maneiras. Para você ter uma ideia, uma porção de aproximadamente 200 gramas de lentilhas cozidas pode fornecer perto de 18 gramas de proteína, além de quantidades significativas de ferro, folato e nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do corpo. Pesquisas recentes observaram que idosos que consomem leguminosas regularmente tendem a apresentar melhor função física, menor fragilidade e até melhor desempenho cognitivo quando comparados àqueles que raramente incluem esses alimentos na alimentação. Mas existe um detalhe muito interessante. As leguminosas são classificadas como proteínas incompletas. Isso significa que, isoladamente, não oferecem todos os aminoácidos essenciais nas proporções ideais. No entanto, aqui encontramos uma das maiores demonstrações de sabedoria alimentar transmitida de geração em geração. Quando combinamos feijão com arroz, lentilha com trigo ou grão de bico com outros cereais, os aminoácidos de um alimento complementam os do outro. O resultado é uma proteína de excelente qualidade, capaz de fornecer ao organismo todos os componentes necessários para a manutenção muscular. Em outras palavras, aquele tradicional prato de arroz com feijão, presente na mesa de tantas famílias, não é apenas uma tradição cultural.
é uma combinação nutricional extremamente inteligente. Muito antes dos laboratórios modernos explicarem os mecanismos bioquímicos envolvidos, nossos avós já consumiam essa combinação quase diariamente. Hoje sabemos que eles estavam fazendo algo extraordinariamente benéfico para a saúde. Uma recomendação prática é incluir leguminosas pelo menos 3 vezes por semana. E se você costuma sentir desconforto digestivo, gases ou inchaço após consumi-las, existe uma solução simples. Deixe os grãos de molho por pelo menos 8 horas antes do preparo e descarte essa água antes de cozinhar. Esse processo reduz significativamente os compostos responsáveis pelo desconforto intestinal. Agora estamos nos aproximando do topo da nossa lista. E a próxima posição pertence a uma das fontes de proteína mais estudadas do mundo quando o assunto é preservação muscular durante o envelhecimento. Estou falando do frango e do peru, especialmente os cortes mais magros, como o peito. Essas carnes fornecem uma quantidade impressionante de proteína de alta qualidade com baixo teor de gordura saturada. Em uma porção de cerca de 100 gramas de peito de frango cozido, encontramos aproximadamente 30 gramas de proteína altamente biodisponível. Mas o que significa biodisponível? Significa que o organismo consegue digerir, absorver e utilizar essa proteína com grande eficiência. E isso é particularmente importante para pessoas mais velhas. À medida que envelhecemos, o corpo se torna menos eficiente em vários processos metabólicos. Por isso, fontes proteicas facilmente aproveitadas ganham ainda mais relevância. Outro aspecto que torna as aves tão valiosas é sua elevada concentração de leucina. Lembra do aminoácido que mencionei anteriormente? A leucina funciona como uma espécie de gatilho biológico que inicia os processos responsáveis pela construção e reparação muscular. Sem uma quantidade adequada desse aminoácido, a resposta do músculo ao consumo de proteína pode ser muito menor. Estudos demonstram que idosos precisam atingir um determinado limite de leucina em cada refeição para estimular adequadamente a síntese proteica muscular. E o frango e o peru estão entre os alimentos que ajudam a alcançar esse objetivo de forma eficiente. Mas existe um conselho que considero tão importante quanto a escolha da proteína em si. Muitas pessoas concentram praticamente toda a proteína do dia no jantar. Tomam um café da manhã pobre em proteínas, fazem um almoço relativamente leve e deixam a maior parte do consumo proteico para a última refeição. O problema é que o músculo responde melhor quando recebe estímulos regulares ao longo do dia. Pesquisas conduzidas por especialistas em nutrição esportiva e envelhecimento mostram que distribuir a proteína entre café da manhã, almoço e jantar gera resultados superiores em comparação ao consumo concentrado em apenas uma refeição. Imagine que uma pessoa precise consumir cerca de 90 gramas de proteína diariamente. Em vez de ingerir uma pequena quantidade pela manhã e compensar tudo à noite, o ideal seria distribuir aproximadamente 30 gramas em cada refeição principal. Essa estratégia oferece ao músculo vários momentos de estímulo durante o dia, favorecendo sua manutenção e recuperação. E agora chegamos a um ponto extremamente importante do vídeo, porque o que você acabou de aprender sobre proteínas é apenas uma parte da história. Existe um detalhe que explica por que algumas pessoas se alimentam relativamente bem e, mesmo assim, continuam perdendo força muscular com o passar dos anos. Esse detalhe será fundamental para entendermos o alimento que ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E a explicação pode surpreender você. Esse detalhe tem um nome científico importante: resistência anabólica. E entender esse conceito muda completamente a forma como enxergamos a perda de massa muscular no envelhecimento. Quando somos jovens, o organismo responde de forma rápida e eficiente à ingestão de proteína. O corpo utiliza esses aminoácidos quase imediatamente para reparar e construir músculo. É um sistema altamente sensível e eficiente. No entanto, com o passar dos anos, essa resposta começa a enfraquecer. O músculo envelhecido não responde com a mesma facilidade aos estímulos nutricionais. É como se ele ficasse menos sensível ao sinal da proteína. Em termos simples, mesmo quando você come bem, o corpo pode não aproveitar tudo da mesma forma que antes.
Isso significa que não basta apenas consumir proteína. É preciso oferecer ao organismo o tipo certo de estímulo, na quantidade certa e no momento certo. E é exatamente aqui que começamos a entender por que a próxima fonte de proteína é considerada uma das mais eficazes pela ciência moderna. Estamos chegando ao número 1 da nossa lista. Mas antes de revelar, precisamos compreender uma última peça desse quebra-cabeça. Se você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo se alimentando corretamente, continuam perdendo força nas pernas, sentindo fadiga ao subir escadas ou dificuldade para se levantar de uma cadeira, a resposta muitas vezes não está apenas no que elas comem, mas em como o corpo responde ao que elas comem. E essa resposta reduzida do músculo ao estímulo nutricional é justamente o que chamamos de resistência anabólica. Agora que você entende esse conceito, tudo o que vem a seguir fará ainda mais sentido. Porque a proteína número 1 desta lista não é apenas uma fonte rica em aminoácidos. Ela foi escolhida pela ciência por uma combinação única de fatores que a tornam especialmente eficaz para o organismo envelhecido. Estamos falando da proteína de soro de leite, conhecida como whey protein. E aqui é importante quebrar um mito comum. Muitas pessoas acreditam que o whey protein é um suplemento exclusivo de jovens que frequentam academias e buscam hipertrofia muscular. Mas a realidade científica é exatamente o oposto. Os maiores benefícios do whey protein são observados justamente em populações mais velhas, especialmente aquelas que enfrentam perda de massa muscular associada ao envelhecimento. O whey protein é derivado do leite, sendo obtido durante o processo de fabricação do queijo. Quando o leite é separado, surgem duas frações, a caseína e o soro. Este soro é então processado até se transformar no suplemento proteico que conhecemos. E por que ele ocupa o primeiro lugar? Existem 3 razões principais. A primeira é sua composição excepcional de aminoácidos essenciais. O whey protein contém todos os aminoácidos necessários ao organismo em proporções ideais, sendo considerado uma das proteínas de maior qualidade biológica já estudadas. A segunda razão é sua altíssima concentração de leucina. Esse aminoácido, que já mencionamos várias vezes ao longo do vídeo, funciona como o principal gatilho para ativar a síntese de proteína muscular. E o whey possui uma das maiores concentrações de leucina entre todas as fontes alimentares conhecidas. Mas a terceira razão é talvez a mais importante para pessoas idosas: sua velocidade de absorção. O whey protein é digerido rapidamente pelo organismo, fazendo com que seus aminoácidos cheguem ao músculo em um curto espaço de tempo, geralmente entre 30 e 60 minutos. Para um músculo que apresenta resistência anabólica, isso faz toda a diferença. É como se você estivesse enviando um sinal forte, rápido e claro, dizendo ao organismo: é hora de reconstruir e fortalecer. Diversos estudos científicos confirmam essa eficácia. Pesquisas publicadas em revistas de nutrição e envelhecimento mostram que a suplementação de whey protein, especialmente quando combinada com exercícios de resistência, resulta em aumento significativo de massa muscular e força em idosos. Em alguns casos, os resultados observados mostram melhora na função muscular comparável à de adultos mais jovens. E aqui está o ponto mais interessante. Não é apenas sobre consumir proteína. É sobre consumir a proteína certa, no contexto certo, e combiná-la com estímulos adequados para o músculo. E isso nos leva ao fator mais importante de todo este vídeo. Porque mesmo com todas essas fontes de proteína, existe um elemento que determina se elas realmente vão funcionar ou não no seu corpo. E esse elemento é o movimento. Mais especificamente, o exercício de resistência adaptado à sua realidade. E antes que você pense que isso significa academia pesada ou treinos complexos, quero deixar algo muito claro. Não estamos falando de levantar grandes cargas ou treinar como um atleta profissional. Estamos falando de movimentos simples, consistentes e seguros. Levantar-se e sentar-se de uma cadeira repetidamente. Subir degraus lentamente. Caminhar com intenção por alguns minutos todos os dias. Fazer pequenos agachamentos apoiando-se em uma cadeira.
Esses movimentos, quando feitos regularmente, enviam um sinal poderoso ao corpo: o músculo ainda é necessário. E quando esse sinal está presente, o organismo passa a utilizar a proteína que você consome de forma muito mais eficiente. Sem esse estímulo, a proteína tem um impacto muito menor. Diversos estudos mostram que a combinação de proteína adequada com exercícios leves de resistência resulta em ganhos significativos de força, equilíbrio e massa muscular em idosos. Isso não é apenas teoria. É a diferença entre depender de ajuda para levantar de uma cadeira e conseguir fazer isso sozinho com segurança. Entre viver com limitações ou manter independência. E isso muda tudo. Agora, além disso, existem 3 aliados fundamentais que potencializam ainda mais esses resultados. O primeiro é a vitamina D. Grande parte dos idosos apresenta níveis baixos desse nutriente, o que prejudica diretamente a função muscular. A vitamina D atua como um regulador da síntese proteica, ajudando o músculo a responder melhor à alimentação. A principal fonte natural continua sendo a exposição solar moderada e segura diariamente. O segundo aliado é a creatina monoidratada. Embora seja frequentemente associada ao esporte de alto rendimento, estudos mostram que também pode melhorar força e função física em idosos, especialmente quando combinada com exercícios leves. E o terceiro aliado é o sono de qualidade. Durante o sono profundo, o corpo ativa processos essenciais de reparação muscular. Dormir pouco ou mal compromete diretamente a recuperação e o aproveitamento da proteína consumida durante o dia. Sem sono adequado, sem recuperação eficiente. Agora, para recapitular tudo o que vimos: o ovo inteiro, o peixe azul, as leguminosas, o frango e o peru, e finalmente o whey protein, representam as 5 fontes de proteína mais importantes para preservar e recuperar a força muscular na terceira idade. Mas nenhum deles funciona isoladamente. O verdadeiro resultado depende da combinação entre alimentação adequada, movimento regular e hábitos saudáveis consistentes. E, acima de tudo, depende de entender que envelhecer não significa perder força inevitavelmente. Significa apenas que o corpo precisa de mais atenção, mais estratégia e mais cuidado. Se você chegou até aqui, é porque se importa com sua saúde e com sua autonomia. E isso já é o primeiro passo para uma mudança real. O próximo passo depende das suas escolhas diárias.